Vamos novamente a Hebreus, capítulo 5, e hoje nós estudaremos, como disse, a última parte desse capítulo, que vai do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Diz a Escritura: A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, que porção maravilhosa lemos na Tua palavra. Nosso coração está ansiando conhecer mais profundamente o que o Senhor está dizendo aqui, pela autoria do autor sagrado. Sabemos que esta palavra é inspirada pelo Senhor, dada pelo Senhor, para nosso bem, para o bem daquela igreja naquela época, no primeiro século. Que o Senhor nos ajude a sermos aqui instruídos, que haja mudanças significativas na nossa caminhada cristã, se necessário for, pela observação do que está sendo ensinado aqui. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Obrigado pela palavra que o Senhor nos dá aqui. Obrigado pelo amor que está aqui registrado. Obrigado pelo cuidado e pelo pastoreio vindos do próprio Senhor, o Espírito, para nós. É o que nós oramos nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui a mais uma advertência que o autor aos Hebreus faz à igreja, né? São algumas advertências, e essa advertência vai do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 8 do capítulo 6. Hoje nós iremos ver a primeira parte. Vamos ver algumas coisas aqui como referência que apoia ao que nós iremos estudar nesse texto. Veremos isso no capítulo 6, do verso de 1 a 3, para entendermos melhor o contexto do autor. Mas aqui eu preciso relembrar com os irmãos algumas coisas importantes para que entendamos de que ele está a falar do versículo 11 ao versículo 14. Primeiro, na primeira linha do versículo 11, nós lemos que o autor diz assim: a este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, ou difíceis de interpretar no original. A que respeito? Respeito ao quê? Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao que começou a ensinar no capítulo 5, a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, como superior ao sumo sacerdócio de Moisés. Então, isso está do verso 1 até o verso de número 10, certo? Lembrando aqui, no texto que nós lemos no início da nossa reunião, que o autor fala aqui do que os sumos sacerdotes deveriam, no que os sumos sacerdotes deveriam se dedicar a fazer. Isso está posto aqui no verso 2, observe, do capítulo 5, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas e, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo.
Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o autor aos Hebreus, irmãos, pegou a igreja nesse ensino e levou ela para as alturas. Viu? O autor aos Hebreus pegou a igreja e disse: eu vou ensinar coisas profundas a vocês a respeito do sumo sacerdócio de Cristo. Porque o ensino a respeito do sumo sacerdócio de Cristo não são assuntos elementares. Não é um assunto para novos na fé. É um assunto para irmãos amadurecidos que conhecem as bases do Evangelho e que agora estão sendo guiados por este pastor a entender as profundezas de Cristo, usando aqui uma linguagem propriamente teológica. Então, quando ele fala a respeito dessas muitas coisas, no verso 11, ele está falando do que havia começado a dizer a respeito de Jesus. Ele vai voltar a falar sobre isso no capítulo 7 de Hebreus. Mas aqui, ele interrompe esse ensino sobre o sumo sacerdócio de Cristo para fazer uma advertência, para fazer aplicações do que ele estava ensinando. Então, devemos considerar aqui algumas coisas importantes, porque ele continua aqui seguindo um método pastoral de exposição da doutrina, ensino da doutrina, e no ensino da doutrina, reprovação e correção. É assim que se ensina a doutrina. Reprovação e correção. Né? Às vezes alguns crentes podem pensar assim, mas será possível? Toda vez que eu for para a igreja tem reprovação e correção. Tem que ser assim, porque você é pecador. E se não fosse, não estava nem falando isso. Não é? Porque você entenderia melhor as coisas. O ensino da doutrina sempre será composto por reprovação, correção, consolação. Sempre. Então, o autor está seguindo esse método, e é um método posto pelo apóstolo Paulo. É um método bíblico de ensino. Veja comigo 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 14 até o 17, e vamos continuar lendo depois do verso 1 do capítulo 4 até o verso 2. Vejamos. Tu, porém, permanece, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Observe a expressão de Paulo aqui, que é muito importante. O estudo das sagradas letras pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ideia de perfeito e perfeitamente habilitado está ligado a para fazer-te sábio. Perfeito e perfeitamente habilitado está se referindo à maturidade cristã. A Escritura, que é útil para o ensino e inspirada, te repreende, te corrige, te educa, para que você seja sábio, para que você seja maduro. Então, o caminho do discípulo é evolutivo, é crescer no entendimento do Evangelho, não diminuir e nem estagnar. Se está estagnado, se o que você sabe hoje do Evangelho é a mesma coisa que você sabia há 10 anos, há 15 anos, você não tem se tornado sábio. Você estagnou. E é essa a repreensão que o autor dos Hebreus vai fazer. Verso 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja agora, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. O que é que ele diz agora, irmãos? Corrige, repreende, exorta, com toda doutrina. O que é que a leitura e o estudo da Escritura faz com o crente? Repreende, corrige e educa. O que é que o pregador deve fazer quando prega? Repreender, corrigir e educar. Com longanimidade e com doutrina. Com paciência, mas com ensino. Então, o autor aos Hebreus está seguindo esse método paulino
de consumir as Escrituras e de pregar as Escrituras. Este é o método. Então, quando um pregador, um mestre, um professor está apenas expondo fatos históricos, se maravilhando nos fatos históricos, dá muito mais espaço no ensino aos fatos históricos, à cultura da época, mas ele não conduz o povo à repreensão, correção, exortação, consolação, ele não ensinou propriamente no sentido da pregação. Ele pode ter dado uma aula, porque a gente pode ter uma aula, por exemplo, sobre o contexto social do Novo Testamento, certo? Então não cabe numa aula dessa repreensão, correção e exortação. Cabe mostrar os fatos, é uma aula de história. Você não fica sendo repreendido por um professor de história, né? Mas quando falamos de pregação, é necessário que hajam elementos distintivos da pregação: repreensão, correção e educação, ou exortação. Então, voltando para Hebreus 5, a partir do verso 11, nós precisamos entender que nós temos uma palavra-chave aqui que vai nos nortear durante todo o texto, toda a investigação desta porção. Esta palavra é decisiva para entendermos o que o autor aos Hebreus está ensinando. Veja o verso 11. A este respeito temos muitas coisas que dizer. O que ele diz agora? Difíceis de explicar. Ele está se referindo ao quê? Lembrando, do sumo sacerdócio de Cristo. Eu tenho muito a ensinar vocês sobre esse assunto, e há questões difíceis nesse assunto, difíceis de explicar, mas, porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios em ouvir. A palavra tardios aqui vem de uma palavra grega chamada notros. Essa palavra é importante. Preguiçosos. É exatamente essa palavra no grego. Lentos, preguiçosos. Eu não posso, veja só a advertência do autor. Eu não posso ensinar mais coisas profundas sobre Jesus, porque vocês são preguiçosos em aprender. E não deveriam ser. Por quê? Porque esta é uma igreja de segunda geração, irmãos. Não é uma igreja nascente. Não é uma igreja que estava sendo plantada. Já era uma igreja de segunda geração. Os crentes já estavam ali há muitos anos e estavam considerando voltar ao judaísmo depois de todo aquele tempo. Imagine você, cristãos ali há mais de 20 anos, 30 anos, dizendo assim, não, rapaz, que saudade de lá. Que saudade de lá. E o autor aos Hebreus dizendo, isso é absurdo o que vocês estão fazendo. Ele está aqui sendo mais duro com a igreja naquele contexto. Mas vamos investigar aqui, vejam. Aqui o termo notros, né, vai aparecer como tardios nas traduções mais antigas, mas preguiçosos nas traduções mais modernas, e também poderia ser lento ou lentas. Então, a ideia aqui é que o resultado deles serem espiritualmente enfadonhos e insípidos é por causa da falta de dedicação em aprender e aplicar a doutrina. O autor aos Hebreus está dizendo, vocês são assim lentos, enfadados, no sentido de cansados de aplicar a doutrina, porque vocês não entenderam realmente a doutrina. Eu não posso avançar mais com vocês, porque vocês não entendem. Então, havia aqui, irmãos, vejam só, uma indisposição voluntária por parte da igreja. Não era uma limitação cognitiva, era uma indisposição escolhida pela igreja. Não havia aqui problemas que impedissem o ensino, existia ensino para aquela igreja. Existia boa teologia para aquela igreja, mas não havia um esforço dos irmãos, uma iniciativa de obedecer o que estava sendo feito. Ali estava acontecendo um discipulado às avessas. O ensino estava acontecendo e o povo estava piorando. Ou, no mínimo, estagnado. Nem sempre o problema de uma igreja é a falta de ensino. Nem sempre. Aqui é uma prova disso. A igreja tinha ensino. E às vezes a gente pensa assim, né? Não, se tivesse ensino, seria tudo diferente. Em muitos lugares, sim. Em muitos lugares seria diferente.
Mas esta igreja era uma igreja que tinha sólido ensino, mas a coisa não mudava por causa da falta de disposição dos irmãos. Vejam o que diz o versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres ou professores, pela quantidade de tempo, que eles tinham na igreja, atendendo ao tempo decorrido, que tempo? Dessas gerações que receberam o evangelho, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que são esses princípios elementares? Está do verso 1 ao verso 3 do capítulo 6. Ele diz quais são. Veja, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, e aí ele vai dizer, olha, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O autor aos Hebreus está dizendo, eu tenho que ensinar de novo a vocês sobre o começo das coisas, como é que a conversão acontece, o que é o arrependimento, o que a Bíblia diz sobre batismos. Né? Possivelmente aqui ele está falando do batismo com água e do batismo com o Espírito Santo. Então, a doutrina dos batismos. Então, eu não posso avançar com vocês porque vocês não têm condição. Vocês não têm condição de receber um ensino mais sólido. Vocês são crianças. A palavra aqui para crianças, irmãos, é bebezinhos. Vocês têm que tomar o leite materno. A ideia é essa. Porque vocês não aguentam algo mais sólido. Então, vocês estão nesse âmbito aí. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, mas, rapaz, eu comecei a falar do sacerdócio de Cristo, mas não adianta não. Para que eu vou para um campo tão profundo com vocês, se vocês não absorvem? Aqui nós precisamos entender uma questão prática também. Às vezes nós vemos jovens pastores, bem jovens, recém-ordenados, assumem uma igreja e querem fazer exposição de Apocalipse. Vamos começar, irmãos, uma exposição de Apocalipse. Exposição de Daniel, livros extremamente difíceis. Zacarias, Ezequiel, imagine só. Vamos estudar Ezequiel, meus irmãos. E o povo não sabe ainda muita coisa sobre conversão, Jesus, trindade, inferno. Entendeu? Então, às vezes, a gente pode ir numa igreja de férias ou porque mudamos de cidade e você chega lá e vê um pregador fazendo o seu trabalho fiel, pregando de modo bem básico. Diz assim, mas é muito básico. Mas você tem que pensar o seguinte, talvez seja somente isso que a igreja aguenta. Não adianta ele ir para algo profundo se não haverá absolvição. Ele vai estar se deleitando no seu próprio conhecimento, entende? É uma relação psicológica do pregador com o sermão. Nossa, vi as obras que vi e me alegrei. Né? É muito bom o sermão que eu fiz. E viu que o sermão que tinha produzido era muito bom e se alegrou. Mas o pregador tem que entender a medida da congregação. É claro que outro problema é quando o pregador está pregando o do mesmo jeito durante 20 anos. E não há um progresso, não há um aprofundamento na compreensão da congregação. A congregação deve crescer na compreensão. Por outro lado, quando você vê pastores antigos em muitas igrejas que pregam sermões profundos, estudos profundos, você deve deduzir uma coisa. Esse homem está quanto tempo aqui? Tanto tempo. É muito profundo esse sermão. À medida que esse homem alargou as suas tendas na profundidade do ensino, a igreja foi acompanhando ele. A igreja vai entendendo o que ele está dizendo. Então alguém pode chegar e dizer assim, mas é muito profundo. E alguém que já está há muitos anos pode dizer assim, normal, aqui é normal. Para a gente é normal. Por quê? Porque essa pessoa caminhou com esse ministro durante muito tempo e entende o que ele está falando, não apenas pontualmente sobre um assunto, mas dentro de um contexto de anos de ensino, de discipulado, de conversas particulares.
de sermões, de estudos, de um sermão que ele está, ou uma série de sermões que ele está falando agora, mas que ele já pregou vários outros que deram a base para que a igreja entendesse o que ele está fazendo agora. É um trabalho longo. Então existem esses dois lados, né? Então aqui nós devemos considerar, irmãos, isso é importante, que ao longo da epístola fica evidente que esses irmãos haviam experimentado perseguições, sofrimentos e pressões externas diversas. Vá comigo a Hebreus capítulo 10 e vamos ler aqui do versículo 32 até o versículo 34. Vejam só, 32 ao 34 do capítulo 10 de Hebreus. Lembrai-vos, porém, veja só, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Observe, irmãos, que a causa principal de imaturidade desta igreja não era a oposição que a igreja sofreu. Não, porque esse povo sofreu muito, aí tem muita dificuldade de entender as coisas. Não, a causa não era isso. A causa da falta de progresso espiritual da igreja era negligência do próprio coração. A própria igreja, ou parte dela, estava sendo negligente. Então, muitas vezes somos tentados a justificar nossa fraqueza espiritual apontando dificuldades externas. Não é? E o autor aos Hebreus diz assim: não justifica. Não justifica. Certa vez um pastor me disse: eu tenho tido dificuldade de progredir no meu ministério, na minha pregação, no meu ensino, pelos muitos sofrimentos que eu tenho enfrentado. Meu irmão, deveria ser o contrário. Quanto mais um crente sofre e padece, mais progresso sua fé deveria experimentar. Mais poderosa devia ser sua pregação. Há falhas nestes meandros aí do processo de como você tem lidado com o sofrimento. Você tem abraçado um estado de autocomiseração, está com pena excessiva de si mesmo, fica olhando para si mesmo, espelho, espelho meu, há alguém que sofre mais do que eu, em vez de estar entendendo e se valendo do sofrimento para conhecer mais profundamente seu Salvador. Ora, a obra perfeita de Cristo se deu pelo caminho do sofrimento, ou não foi assim, irmãos? A obra perfeita de Cristo se deu pelo caminho do sofrimento. A obra amadurecida de ministros, a vida amadurecida de cristãos vai se dar também pela via das agonias, dos sofrimentos, das dores, das percas, das dificuldades, das perseguições, das tentações. Então, o autor aos Hebreus está ensinando àqueles irmãos que não justifica vocês terem sofrido pressões de diversos lados, estarem ainda estagnados. Não deveria ser assim. Então, considerando isso, agora nós vamos para o versículo 13. Não, ainda no versículo 12. Eu quero considerar aqui essa questão do leite. Vamos considerar aqui essa questão. Ele menciona aqui a partir do 12, né? Mas ele diz no 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos. Assim, os tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido.
O que ele quer dizer aqui com leite? Primeiro, entendendo aqui oráculos de Deus, está falando aqui da revelação de Deus, do ensino de Deus para eles. Eles receberam esse ensino. Então, na sequência, ele vai nos falar aqui do leite. O leite não é algo ruim no contexto aqui. Não é algo ruim. Pelo contrário, o leite é indispensável, não é? Para o início da vida. Não é, irmãos? O leite é indispensável para o início da vida. Mas uma igreja que passa a vida toda no leite, ela vai ficar desnutrida em alguma altura. Porque isso é para o início da vida. Então, o que causa muitas vezes esse retardo em termos do trabalho da igreja, não na recepção dos crentes que são imaturos? Muitas vezes o que pode ser um potencializador desse retardo, igrejas que têm um trabalho de catequese muito fraco. Igrejas que têm um trabalho de catequese muito fraco. Ficam ali 1 mês, 2 meses, catequizando, e batiza, recebe como membros, e o pessoal fica ali e nunca mais recebeu doutrina sólida. Primeira coisa. Segunda coisa, igrejas que não têm pregações doutrinárias, que se concentram sempre em coisas muito emotivas, fortalecedoras, psicologicamente aceitáveis, e que não têm contato com o texto bíblico de fato. Tem contato com muitas coisas, muitas falas, mas não com o texto propriamente dito. Isso enfraquece a saúde da igreja a médio e a longo prazo, porque em alguma altura as pessoas vão dizer assim: rapaz, falta alguma coisa. O pastor, o presbítero, quem quer que seja que esteja ensinando, escute, está falando a Escritura? Está. Eu sei que o que está sendo dito está na Escritura, mas o meu conflito é que não me alimenta mais. Os irmãos me compreendem? Não me alimenta. É como se eu tivesse trabalhado o dia todo sem comer e de noite eu chegasse e tivesse uma sopinha rala assim, com uma cenourinha e umas batatinhas. Um pirizinho pequenininho. Pronto, coma e está tudo certo. Amanhã você trabalha, amanhã você toma outra sopinha dessa rala e assim você fica a vida toda. Não, isso não vai me sustentar. Imagine só alguém que trabalha na construção civil, não chega de meio-dia, acaba de dizer assim: hoje vai ser sopa, viu? Rapaz, eu estou pegando peso o dia todo, eu vou comer sopa. Já vi um cabo daquele almoçando? Não. Tem que sustentar, né? Tem que ter substância. Então, crentes fiéis, isso aqui é interessante, irmãos. Podem também estar em igrejas fiéis, em termos gerais, mas que não estão se sentindo mais nutridos. E talvez esses crentes não sejam compreendidos. Não, você está sendo arrogante, você está sendo soberbo, porque a palavra está sendo pregada. O que está sendo dito é o que está na Bíblia. Entende, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? É preciso que a igreja amadureça, inclusive na compreensão de assuntos mais profundos das Escrituras. Por que Apocalipse é o último livro da Escritura? Porque é o mais difícil. Então a ideia é: viemos de Gênesis, passamos todo o Antigo Testamento, passamos todo o Novo Testamento e culminamos no Apocalipse. Então é uma trajetória de amadurecimento, compreensão do que as Escrituras falam a respeito disso. Então, o que era apropriado para os primeiros estágios, o leite, não é mais nos estágios seguintes. Se torna inadequado e não é mais eficiente, mesmo sendo a palavra de Deus. Irmãos, compreendem? Porque é preciso que haja um progresso na fé. Entenda que quando eu falo ineficiente, não é que a palavra de Deus é ineficiente, mas que nós precisamos de alimento sólido à medida que vamos crescendo na fé, como o autor diz, né? Então, os fundamentos do Evangelho devem ser aprendidos no início da carreira. Isso deve ser aprofundado na sequência. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite o que ele diz? Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
porque é criança. Então, comumente a gente vai ver num culto de doutrina, por exemplo, né? Talvez um novo convertido fazendo uma pergunta que a gente até acha engraçado, né? Rapaz, me lembro da minha época, porque ainda está ainda está mamando, está naquele leite materno inicial. Mas a dieta da igreja, por isso, precisa ser balanceada, né? Temos doutrina para os que estão começando, temos doutrina para os que estão no caminho, temos doutrina para os mais maduros. Então a igreja vai alimentando todo o rebanho dessa forma. Catequese para os novos, sermão, um tipo de sermão para os que estão crescendo e um tipo de sermão para os que estão crescidos, né? Observe a dinâmica de nossa igreja. Observe os sermões do domingo de manhã. Como é que você observa o sermão do domingo de manhã? O que é que caracteriza para vocês o sermão do domingo de manhã? Quando vocês olham para o sermão do domingo de manhã, vocês pensam o quê? Assim, em termos de esse sermão, esses sermões, né, do domingo de manhã, são assim. Tem essa marca. Cotidiano. Muito bom. Sermão de domingo à noite. Doutrina. O que mais? Teologia. Teologia aplicada. E é o que, verão? É o que? Serva? Tiro, porrada e bomba. Ok. Os sermões da quinta-feira. Denso. A palavra é boa. Ensino denso. É diferente. Da terça também, é. A densidade, ela está reservada mais para o meio da semana, né? Apesar do domingo à noite ter muita teologia, mas principalmente em Marcos agora, né? São histórias, então a gente se identifica muito fácil com histórias. Então, só o que eu faço é ensinar a igreja como ler corretamente a história que está no Evangelho. Não isolando a história, mas dentro de um contexto geral teológico de onde a história está, né? No domingo de manhã a gente está lidando com Gênesis, que são questões comuns para todas as pessoas. Embora haja muita doutrina, mas também é algo muito perto, muito próximo. A gente vive isso, a gente comete esses pecados, a gente vê em cada personagem, né? Nas mulheres, nos homens, nos velhos, nas crianças. A gente vai se identificando ali, a gente dá risada no domingo de manhã, porque a gente vê coisas que ainda acontecem. Mas aí quando a gente chega na quinta-feira, palavra por palavra, muitas vezes, né? Já teve estudos aqui, eu acho que Hebreus 3:1. Foi 1h30 em um versículo. E não só em um versículo, em uma palavra. Lembram disso? Em uma palavra. Então é bem mais denso, de modo que a igreja é alimentada de todas as formas, para os menos amadurecidos e para os mais amadurecidos. Essa deve ser a dinâmica de uma igreja que já tem uma estrada, como a nossa, né? Nossa igreja é um adolescente, 127 anos. Não. Mas eu não tenho não, isso não, né? Sim, nem todos têm. Mas o que é que nós precisamos entender? Uma igreja com 127 anos ainda está aprendendo os rudimentos da fé? Não tem muito sentido. A menos que todos os antigos morreram e a igreja está composta por gente muito nova que nunca teve contato com a doutrina, né? Senhora? Sim, sim, verdade, verdade. Por isso essa necessidade de uma dieta balanceada, né? Para a igreja, né? Então existem aqueles que estão tendo os primeiros deslumbramentos com a doutrina. É assim. Eu nunca fui ensinado dessa forma, eu nunca pensei nisso, né? E existem aqueles que estão revendo muitas coisas e ampliando o seu conhecimento, né? E existe também aquela lógica de que quando nós abraçamos o estudo de um livro bíblico, por exemplo, como Hebreus, mesmo tendo uma caminhada, a gente olha para o texto e diz assim, nossa, eu achava que eu sabia Hebreus, né? Eu achava que eu sabia. Eu achava que só Apocalipse era denso, mas não é.
O próprio autor fala. Exatamente, ele dá testemunho disso. Nesse texto, né, no verso 11, há coisas difíceis de explicar. No grego aqui, a ideia mais precisa é de interpretar, no sentido de ensino para a igreja. A ideia é essa. É claro que poderiam haver novatos na fé, né? E ele não está se dirigindo bem àqueles, porque, ao que indica a fala do autor, é que quem está encabeçando esse processo de possível apostasia do judaísmo são os antigos, que conhecem, não os novos. Né? É como se ele estivesse dando uma instrução mais pesada para os crentes antigos. Como vocês estão fazendo isso? Sim, por conta do judaísmo. É verdade. Então vamos lá. Aqui nós temos ainda essa palavra no versículo 12, que é inexperientes, e ela deve chamar nossa atenção aqui também, porque a palavra grega é apeiros, e ela significa falta de experiência prática, ou falta de experiência de formação. Ou seja, ele está dizendo àqueles irmãos, a formação bíblica de vocês é deficiente. Por isso vocês precisam dos fundamentos. Eu não posso avançar mais, porque vocês não têm o ensino básico que deve levar vocês à prática básica da vida cristã. E como você... Porque a ideia, irmãos, era que o povo hebreu aqui, a igreja hebraica, é como se ela dissesse assim, a gente precisa de coisas mais profundas. Essa era a pegada, sabe? E no judaísmo nós temos coisas mais profundas. Toda a história do judaísmo, os símbolos, os livros escritos pelos teólogos judaicos, a tradição judaica, aquilo é bem mais profundo que o cristianismo. Nós precisamos de coisas mais profundas. É o autor aos Hebreus dizendo assim, vocês não entenderam nem o básico. Vocês acham que sabem, mas vocês não sabem, vocês são inexperientes. Vocês não têm a formação básica para viver de forma básica o cristianismo. Então é dessa forma que a palavra inexperientes aparece aqui, que é uma palavra bem apropriada quando lida nesse contexto que o autor está falando, né? Uma boa palavra para a tradução. E aqui, evoluindo no texto, ele vai dizer aqui ainda, na palavra da justiça, ou ensino sobre a justiça. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Irmãos, alguns interpretam aqui, alguns teólogos, que o ensino sobre a justiça é simplesmente o raciocínio moral e ético da igreja, apenas a retidão. Mas não é basicamente isso. A compreensão correta do que é o evangelho que leva à prática correta. Não é apenas o comportamento correto. Porque no comportamento correto, o ensino sobre o comportamento correto, o judaísmo ensina. Muitas religiões têm uma boa ética de como a pessoa deve viver em sociedade, em família. Então, o autor aos Hebreus não está falando disso. Ele está falando de algo que vai além disso. Se refere também ao lado ético, mas como os cristãos maduros lidam com o ensino das Escrituras. Então, observe como esse ensino é poderoso. Você vai aconselhar uma pessoa na igreja que já tem uma caminhada com Cristo, uma caminhada de muitos anos no Evangelho, e você dá uma série de recomendações, uma série de conselhos. E aquela pessoa começa a dizer assim, talvez vocês tenham vivido isso, mas é porque aconteceu isso e isso na minha vida, e por isso que eu faço isso. Ela começa a justificar, não é? Porque eu tenho sofrido muito, porque isso me afetou, porque eu não sou amado, não sou amada, e não sei o quê. Ela começa a trazer uma gama de informações para justificar o seu comportamento de imaturidade espiritual. E aí a gente olha para Hebreus 5, de 11 a 14. O autor aos Hebreus diz, você está errado. Está no leite. Você precisa crescer na fé. Os hebreus sofreram perseguições, sofreram abusos,
Mas o autor disse: eu não posso ensinar mais porque vocês ainda são muito bebês na fé. Você está dizendo, estão aconselhando a pessoa, você está me dizendo que não tem progredido na fé por causa dos seus sofrimentos? Você é uma criança espiritualmente falando. Você é uma criança. Você precisa crescer. Esse é um motivo, muitas vezes, pelos quais muitos casamentos se desfazem dentro de uma igreja. Por pura falta de compreensão do evangelho. Eu já vi casais com 2 meses de casado, eu fiz o casamento 2 meses. Não foi algo catastrófico, irmãos, que aconteceu. Não, isso aqui realmente a Escritura permite um divórcio. Não, é porque, pastor, a gente entendeu que a gente tem mundos diferentes. Eu quero ir para a praia, ela não quer ir para a praia. Eu gosto de macarrão, ela não gosta, eu quero comida fitness. E ela cozinha o feijão demais. Ela bota girimum, eu não gosto, eu só gosto com charque e coentro. Aí não dá. Alguma coisa aconteceu, um problema moral, Não, é uma boa pessoa. Boa pessoa, recomendo, né, para futuros relacionamentos. Mas para mim não dá. Criança, não duvido da fé. Vocês estão me entendendo? Eu não duvido da fé real em Jesus, eu não duvido. Mas muito criança para lidar com questões tensas e densas da vida cristã. Precisa crescer. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, melhor a gente lida com as questões mais difíceis da vida cristã. Se a gente não cresce, é mais complicado lidar. Então, o que é que a gente faz? A gente resolve como mudar. Já percebeu? É assim ou não? Resolve como mudar. Então, só resolva assim. Então, resolve. Está resolvido. Acabou. Nós não queremos esse caminho, muitas vezes, da maturidade, né? Então, no verso 13, diz assim, já lemos o 13, né? No verso 14, vamos ler assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, veja só, o alimento sólido é para os adultos e pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Para quê? O que é discernir? Distinguir, julgar, não é? Não somente o bem, mas também o mal. Então veja, alimento sólido é para os adultos e pela própria vida do crente que come comida sólida e progrediu na fé. Ele tem mais condição de julgar as coisas, de discernir as coisas, o que é bom e o que é mal. Se não cresce para comer comida sólida, qual é a lógica do texto? Vai ter mais dificuldade de julgar, discernir. Por isso que quando a gente conversa com pessoas imaturas na fé, para a gente é tão clara a situação e a resolução. Já passou por essa experiência? Não, mas você tem que fazer isso. Mas para a pessoa é algo extremamente difícil. Não, mas isso, eu não consigo. Não, mas o caminho é esse. Só tem esse caminho para você agradar a Deus. O caminho é esse. Veja comigo, mas deixa marcadinho aí, vá comigo a Colossenses capítulo 1. Veja, Paulo fala sobre isso, essa questão da maturidade, né? Eu já li esse versículo com vocês muitas vezes. Verso 28 e 29. Esses textos aqui, irmãos, esses versículos, eu carrego-os no meu coração como pastor. Enxergo-os como minha tarefa suprema, como ministro do Evangelho. Paulo diz assim, Colossenses 1, 28 e 29. Falando sobre Cristo, sobre o Evangelho, o qual nós anunciamos, advertindo, a palavra advertir aqui pode ser traduzida também como aconselhando, certo? A todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é a tarefa suprema de um ministro. Aconselhando e ensinando. Homem aqui, homens e mulheres, né? Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim.
Deixa eu considerar aqui para vocês uma aplicação que eu não tinha pensado, mas o insight veio agora. Muita coisa vem assim, né? Quentinha do céu. Existem pastores que são fiéis doutrinariamente, são responsáveis no que ensinam. Mas por que muitas vezes eles não são pastores excelentes? São bons, entendem? Mas não são excelentes. Naquela época da morte do Oscar Schmidt, jogador de basquete, muitos cortes de entrevistas apareceram, né, na mídia. Em uma das entrevistas, acho que vocês já viram, ele disse assim, me apelidaram de mão santa por conta da quantidade de acertos em jogos. Ele disse assim, houve épocas em que eu treinava 8 dias por semana, 1000 arremessos por dia. Eu chegava 1h30 antes de todo mundo e eu saía 2 horas depois de todo mundo. Não era milagre. Era esforço. A prática leva à perfeição. Tem um ditado, não é assim? É assim mesmo? A prática leva à perfeição. Paulo vai dizer assim, esforçando-me o mais possível que eu posso fazer para me desgastar eficientemente. Não é um esforço tolo, né? Porque existe um esforço tolo. Mas o quanto eu puder me desgastar, me esforçar, em outras partes do texto paulino, ele vai falar da sua fadiga. E a ideia ali, de fato, é uma exaustão por causa do trabalho. Conta que aparece, né, também, né? É lá em cima. Para isso é que eu também me afadigo. Os resultados do pastoreio, do ensino de Paulo, vinham. Não porque ele era um pastor bom, mas porque existia muito esforço. Para quê? Para que, o verso 28 responde, todo homem, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é o lado do pastor. Mas existe o lado da ovelha, né? Que é o que Hebreus está tratando. A lentidão, a indolência, a falta de recepção do ensino. E quando ele está falando aqui da falta de receptividade do ensino, ele não está falando de uma oposição ao ensino verdadeiro. Ele está falando de pessoas preguiçosas, que elas estão ouvindo o ensino verdadeiro, mas não há nenhum esforço para aplicar o ensino na própria vida. Por isso que ele diz lá no versículo 14, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Exercício, a prática da piedade, a constância da piedade. Isso é o que nos fará crescer na fé. É um treinamento disciplinado, semelhante ao treinamento de um atleta. A prática aqui é a palavra que vai aparecer aqui. É a ideia, exercitadas aqui, perdão. É a ideia do treinamento de um atleta. Como é que um atleta vence? Muito treino, muita disciplina e não poucos com muita dor. Não é assim? Veja as entrevistas dos atletas de ginástica olímpica. Eu gosto de ver a entrevista deles. Que muitos foram competir, uma competição muito importante, com muita dor. E muitos dizem, a minha vida é uma vida de dor. Eu sinto dor constante. Mas eu preciso ter um treinamento disciplinado constante. Então, quando a vitória vem, ela é uma consequência, ela não é uma surpresa. Eita, ganhei, nem esperava que eu ia ganhar. A Escritura vai usando essas palavras, né? Paulo gosta muito disso, né? Por isso que eu acho que o autor aqui é do ciclo paulino, né? Atleta, militar, né? Construção, Paulo usa muito essas metáforas. Lavoura, que tudo requer muito esforço para que os frutos venham. Na vida cristã, da mesma forma. Salvação é pela graça, mas o crescimento cristão é com muito esforço. Não é apenas passivo. Eu fico aqui e Deus manda tudo. E Deus vai me tornando mais santo e mais maduro sem que eu me mexa.
Não é assim. Não é assim, né? É um processo, de fato. Querem falar aqui? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos às aplicações. Primeiro, irmãos, aplicação óbvia. Vou partindo do óbvio para uma forma mais progressiva nas aplicações. Primeiro, o tempo de igreja não é sinônimo de maturidade espiritual. Hebreus é um exemplo disso. Pessoas que estavam ali há muitos anos, mas não eram amadurecidas. Os leitores de Hebreus estavam há um tempo suficiente, como o autor diz, para serem professores, ensinarem a outros, mas ainda permaneciam no departamento infantil. Igreja Kids. Inglês, lá, inglês. Como é inglês? Church Kids. Infantis. Não é o tempo. Isso nos ensina que anos de membresia, frequência aos cultos, participação em atividades eclesiásticas, não é sinônimo de crescimento e amadurecimento. Podemos trabalhar em departamentos da igreja, por exemplo, com irmãos antiquíssimos, ou assim, medianamente amadurecidos assim, na caminhada da própria igreja, e nos surpreendemos com várias imaturidades. Rapaz, como é que a pessoa... Meu Deus, tanto tempo de igreja, mesmo. Pode. Porque nossa geração eclesiástica, ela entende que mais trabalho é sinônimo de mais maturidade cristã. Jéssica disse que o ativismo pode piorar essa situação, da falta de maturidade. Então, tanto o ativismo da própria pessoa, né, como o ativismo da própria igreja. Porque às vezes a igreja entra na cultura do ativismo. A nossa cultura já é ativista. E a igreja pode, não a nossa, graças a Deus, não é assim. Mas muitas igrejas abraçam isso. Todo final de semana é uma conferência, um negócio, é uma trilha, é não sei o que, vai para onde, passeio ciclístico, não sei o que lá, é uma agonia do tamanho do mundo. Coral infantil, ciclo de oração das crianças, não sei o que lá, e pronto. Isso não é sinônimo de amadurecimento. Muita atividade, mas não é amadurecimento. Né? A pergunta correta não é há quanto tempo estamos na igreja, mas a pergunta correta é o quanto temos crescido durante esses anos. Pergunta incômoda. Há 5 anos você era o mesmo crente que é hoje, do ponto de vista da maturidade? Se é, esse texto foi para você. Segundo, sim, sim, é. E não é nem estagnação, né? É piora. Piora. Esta é outra possibilidade triste, né? Que a gente vê também, né? Retrocesso. Há pessoas que retroagem. E o autor vai falar isso no capítulo 6, a partir do versículo 4. Né? Olha o que ele diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez reprová-los ou renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Esse texto não trata da perca de salvação, por vários fatores, mas o mais decisivo aqui é impossível renová-los para o arrependimento. Então, o próprio arminianismo moderno vai dizer assim, se uma pessoa perdeu a salvação, ela pode ser salva de novo. A única coisa que impede uma pessoa de ser salva, absolutamente, no contexto arminiano, né, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aqui diz, aqueles que foram iluminados, foram abençoados pelo Espírito Santo e caíram, é impossível renová-los. Então, isso não é perca de salvação. Porque a teologia que defende a perca de salvação não fala isso. Mas aqui nós estamos falando de crentes que regrediram tanto, no contexto dos hebreus, que aquilo prova que não eram crentes.
Sim, na prática é isso mesmo. Na prática é isso mesmo. E é isso que o autor aos Hebreus está tratando, né? Então, vocês ficaram, ou precisam, na verdade é isso, vocês precisam de leite, porque a base vocês não têm. Vocês não têm a base. Então, é um regresso. Quando você fica parado, o mundo se mexe, né? Você diz assim, fiz faculdade. Tá. Quando? Terminei em 95. Fizesse o que depois? Nada. Você é de que área? Não, era da área de tecnologia. Ux, perdeu. Era de que área? Direito. Perdeu. Qualquer área. Medicina. Qualquer área, né? Perdeu. Muita coisa aconteceu. Muita água rolou debaixo da ponte. Então, alguém que terminou, um deles eu estava conversando com Kelly fez direito, né? Foi laureada no curso de direito. Eu disse, por que você não tirou a B? Ela disse, oxe, eu me formei em 2014, a gente está em 2026. Eu vou ter que voltar e aprender muita coisa, porque muita coisa mudou. Eu tenho que me atualizar em muitas coisas, né? Ela nunca teve vontade de tirar a B. Então, esse é um fato. Se você tem conhecimento, mas você não continua progredindo no conhecimento, você regrediu, porque o mundo todo foi, a igreja foi e você ficou. Então é aquela coisa assim de você, vocês já tiveram essa experiência. Você veio para o primeiro estudo de Hebreus, aí veio para o segundo, aí você acompanhou até o capítulo 2, aí não pôde vir mais na quinta. Aí você chegou no capítulo 7, eu estou expondo o 7. Aí eu fico dizendo, no capítulo 5, como nós vimos, no capítulo 6, como nós vimos. Rapaz, não entendendo nada, porque eu não estava. Vocês se lembram daquele argumento? Eu menciono o argumento, você não me lembra porque eu não estava? Então você vai ficando perdido, né? Vai ficando perdido. Teve um dia desse, eu não me lembro quem foi, já faz algum tempo, já alguns anos. E alguém me disse assim aqui da igreja, pastor, eu saí de férias, você já deve ter acontecido isso. E aí quando eu voltei, tinha um bocado de gente nova na igreja. Eu fico olhando assim, quem é esse povo? É fulano. E todo mundo falando, pessoas saem um mês de férias, aí quando volta, aí tem um grupo falando das pessoas que chegaram, falando por nome, né? A pessoa assim fica, quem é essa pessoa? Ah, mas fulano, que é noivo de não sei quem. Sei não. Quando você se desatualiza, você regride. Né? Então o que é que precisa fazer? Atualizar. Atualizar. Né? Nem os nossos computadores vivem sem isso, irmãos. Eles precisam, né? Você quer atualizar agora ou mais tarde? Eles perguntam, né? Não é assim? Você tem que atualizar, senão você vai ter problema. Telefone da mesma forma. Quer atualizar para 14 pontos não sei o quê, 15 pontos não sei o quê, ou mais tarde. Né? Então, quando você não atualiza, o que começa a acontecer? Uma série de problemas, né? Os aplicativos atualizam. Você vai lá, abre o seu banco. Não consegue de jeito nenhum fazer uma operação na farmácia. E por que eu não estou conseguindo? Isso é um negócio nesse banco, né? Aí quando você vai investigar, você precisa atualizar o aplicativo. Senão você não progride. Né? A vida cristã é da mesma forma. Essas dinâmicas tecnológicas, elas revelam muito do que é a própria vida, né? Não só cristã, mas a própria vida. Então, na pergunta de Lara, aqueles que regridem, alguns fatores estão acontecendo. Diminuição trágica do interesse por Cristo. Diminuição trágica. Porque há muitos cristãos que podem imaginar que amar a Cristo é apenas uma questão de sentimento. Ah, Jesus é lindo. Né? Não tem, né? Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Ó, lírio dos vales, a minha alma suspira por ti. E começa a falar poesias, né? Acerca de Jesus. É bonito, mas não sustenta o crente. Sabe quem é o sumo sacerdote de sua alma? Sabe que ele se compadece das suas dores, das suas fraquezas. Ele intercede por você constantemente, que ele lhe santifica, ele ilumina a sua mente. Você precisa entender isso. Então, quanto mais a gente vai aprendendo dele, mais ele tem. Jesus é uma cachoeira, irmãos. Já tomou banho de cachoeira? É sensacional. E você fica, em um momento, você fica com uma sensação assim de terror, né? Eu tenho que sair daqui, senão eu não aguento, não. Já sentiu isso? Uma cachoeira forte, assim. É bom demais, mas eu não aguento. Já sentiu?
Na última vez que eu fui, eu senti isso. Eu digo, não conseguia respirar mais assim, eu preciso sair daqui, porque é muito bom, mas eu não aguento não. É mais ou menos isso a caminhada com Deus, né? Então, veja, Moisés viveu isso, Elias viveu isso, tantos servos de Deus viveram isso, né? Eu vou morrer. Se eu tiver tudo que ele tem para me dar, eu vou morrer. Mas eles estavam crescendo, evoluindo, né? A segunda coisa que pode acontecer, além da perca de interesse por Cristo, é a perca de interesse pela vida comunitária, a vida congregacional. Esse crente começa a abandonar a vida congregacional. Ela se torna secundária, terciária, até que ela se desintegre totalmente. Ele abandona totalmente a vida comunitária. A terceira coisa que acontece é a frouxidão moral. Aquela pessoa começa a se separar dos princípios morais do cristianismo. E ela começa a adotar uma outra ética, uma outra forma, não apenas de se comportar, mas de entender o mundo. Ela começa a ter aberturas. Não sei se vocês já viram pessoas assim, né? Não, eu pensava desse jeito antigamente, mas agora eu li muita coisa, vivi muita coisa, acho que não é assim. Eu acho que a visão da igreja é muito dura nesses aspectos. Eu acho que a gente tem que amar mesmo as pessoas como elas são e pronto, e vamos viver. Tá tudo certo, tá tudo bom. A frouxidão moral. Então, acho que essas três coisas acontecem. A quarta é a pior. É sincretismo. É quando a pessoa diz assim, Jesus mais outras coisas. Jesus mais budismo, mais hinduísmo, mais espiritismo, mais... né? Aí é uma apostasia total. Esses dias eu vi uma entrevista de um pastor na rua, ele entrevistando várias pessoas, ele faz a entrevista para evangelizar a pessoa. Ele foi entrevistar um rapaz. E se você tem religião, o rapaz disse, tenho. Se considera uma pessoa religiosa, isso me considero. Qual é a sua religião? Ele disse candomblé. Certo. Você acredita em Deus? Com certeza. Acredita em Jesus? Com certeza. Inclusive, no meu terreiro, tem mais de Jesus do que na sua igreja. Ele disse ao pastor. Aí o pastor disse assim, eu acho que o seu Jesus não é o meu. Porque há muitas coisas que acontecem lá, no candomblé, no terreiro, que são completamente contrárias ao que Jesus disse. Como é que você me explica isso? Mas eu fui evangélico, ele disse. Né? Ah, você foi evangélico? Fui. Por que você saiu da igreja? Porque a igreja me expulsou. A igreja lhe expulsou. Então eu quero lhe pedir perdão em nome de todos os cristãos. Viu isso, Nova? Porque a igreja não poderia ter lhe expulsado. Mas por que a igreja lhe expulsou? Porque eu tinha determinado pecado e a igreja não aceitou isso. Ah, então a igreja lhe amaria se tivesse aceitado. A igreja deve condicionar o seu comportamento e você escolheu não viver de acordo com as escrituras. Não, mas a Bíblia não fala nada contra isso. Aí o pastor começou a dar os versículos contrários. Fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui. E aí ele se calou. Então, tivemos, inclusive, um aluno no nosso seminário que virou pai de santo. Estava estudando para ser pastor. Virou pai de santo. Essa degradação, como o autor dos Hebreus vai mostrar, quando chega nesse ponto último, trágico, mostra que verdadeiramente o que João disse é correto. Muitos que estiveram no nosso meio não eram dos nossos. Foram iluminados, falavam, se provaram. Exato. Exato. Só fizeram provar. Perfeita a expressão. Só provaram. Não se alimentaram, não tiveram alimento sólido. Então se confundiram, inclusive, conosco, mas não eram dos nossos. Né? É, no meio acadêmico. Antigamente era todo caminho da em Roma, né? No Nordeste a gente adaptou a nossa realidade, né? Todo caminho dá na venda, né? Em São Paulo é que eu acho engraçado, porque você sabe onde é tal lugar, assim, você vai reto, tudo é reto. Isso não tem curva, não tem nenhum quiosque na frente, não. Tudo é reto. Você vai reto, você dá lá. O caminho do evangelho é isso, né? Você segue esse caminho de Cristo, o caminho reto, é o que dá lá. Então, não são todos os caminhos que dão na venda, mas muitos. Eu estimo, irmãos, que eu acredito que quando se chega nessa degradação moral, nessa apostasia, às vezes não há degradação moral do ponto de vista de viver de forma descaradamente imoral, mas às vezes é uma apostasia mais intelectual. Mas eu acredito que toda apostasia intelectual ela tem uma ligação
com dificuldade de viver o que a Escritura diz em termos morais. Abandonar certos afetos, certos amores, por causa de Jesus, é muito duro para alguns. Eu não posso me negar a esse ponto. Não posso, né? Nietzsche falava isso, Schopenhauer falava isso. Eles diziam, Nietzsche era curioso, Nietzsche era um gênio do ponto de vista filosófico. E ele, no seu livro Humano, Demasiadamente Humano, e outros livros como Crepúsculo dos Ídolos, Genealogia Moral, Assim Falou Zaratustra, ele dizia o seguinte: o homem é feito de impulsos, de pulsões. A razão é um impulso, tudo é impulso. E ele começava a criticar o que chamava de niilismo. Se você ler qualquer autor de história da filosofia que vai falar sobre niilismo, niilismo é desordem, né? Algo sem sentido, você não vive com um propósito específico. Mas Nietzsche combate o niilismo, mas Nietzsche é um niilista. Que loucura é essa, pastor? Não é loucura. Era uma sacada muito inteligente que ele teve. Ele dizia que desordem, niilismo, não é o niilismo dele. Niilismo é o cristianismo. Ele dizia, o cristianismo é que é desordem. Porque o cristianismo diz que o cara tem que ser casado com uma mulher só. O cristianismo diz que você tem que ser honesto em toda e qualquer situação. O cristianismo diz que você tem que falar a verdade. O cristianismo diz que você tem que amar as pessoas, mesmo aquele que faz mal a você. Isso é desordem, do ponto de vista humano. Niilismo é um causador de caos, não de ordem. A ordem mesmo é você fazer o que sente, fazer o que gosta, realizar todos os seus desejos e o que vier na sua cabeça. Então ele defendia uma anarquia mental, moral. Nietzsche é o pensador que mais influenciou o mundo pós-moderno. Até hoje. Mesmo alguém que nunca leu Nietzsche vai dizer assim, eu faço o que meu coração manda. É uma pulsão nietzschiana, ensinada por Nietzsche. Meu coração disse, eu faço. Rapaz, a Bíblia diz assim, mas meu coração, olha, meu coração diz é certo, eu tenho que fazer. Isso não é bíblico, né? Na verdade, Jeremias repreende isso, dizendo, enganoso é o coração do homem. Nietzsche foi, por que Nietzsche foi assim? Dado importante. O pai dele era um pastor luterano. Ele estava sendo treinado para ser um pastor luterano. E aí o seu pai cai do cavalo, bate a cabeça e tem um problema cerebral. E na época os médicos catalogaram como cérebro mole. Mas foi uma disfunção cerebral. E morreu. A partir dali, Nietzsche se revolta contra o Deus do seu pai e a religião do seu pai e tudo que o cristianismo dizia. Então a missão da vida dele é desconstruir tudo aquilo, porque ele nunca se recuperou de perder a pessoa que ele mais amou em toda a sua vida, que foi o seu pai. Percebe que a construção intelectual de Nietzsche dependeu da sua experiência moral frustrada com a morte do seu pai. Sempre a ligação, o que pensamos e o que entendemos como devemos viver. Segundo, irmãos, e por último, hoje não vai ser 10, só vai ser 2. Não vai dar tempo de as 10. A prática da preguiça espiritual, igualmente a preguiça física, é um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Muitas vezes tratamos a preguiça espiritual como uma simples fraqueza ou limitação. Mas é porque eu sou limitado. Não, é pecado. O nome certo tem que ser dado. Você é lento, preguiçoso, espiritualmente. É duro, né? Essa palavra machuca. Você escutar, você é preguiçoso, dói. Agora uma tapa na cara. E você já escutou uma vez na vida, você é preguiçoso? É ruim demais ouvir essa palavra. O autor aos Hebreus, irmãos, trata como algo digno de repreensão. Negligenciar a oração, negligenciar o estudo da palavra, negligenciar a comunhão dos santos e a obediência prática não é apenas um problema de falta de disciplina, é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, meus irmãos.
Em nome dele. Amém. Fiquei triste porque ainda tinha 8 aplicações, mas ia durar mais ou menos 1 hora se eu fosse, né? Eu vou começar quinta-feira pelas aplicações dessa semana. Fazia feito os puritanos. Os puritanos descascavam o povo. Quando chegava no final, não dará tempo para as aplicações no próximo domingo. Aí o sermão do outro domingo eram só as aplicações, para vocês imaginarem. Eles não pregavam menos de 2 horas e meia, não. Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Vamos orar. Deus eterno e bendito, quero te louvar pela tua graça, teu poder, tua misericórdia. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a não sermos preguiçosos espiritualmente. Sermos ativos, dinâmicos espiritualmente, servindo ao Senhor e crescendo. Não permita que estagnemos, Senhor, porque como falamos, toda estagnação é um retrocesso. Nos ajude, Senhor. É o que nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.